Foi me dada aí esta oportunidade e eu falava com Deus, pedia a Ele, né? E houve aí uns dias atrás que foi feito um estudo, mas eu não participei de nenhum dia. Mas hoje eu perguntava a Deus de que eu deveria falar, né? E Deus me deu no coração para me falar sobre Neemias 4, de 1 a 3. E ele me deu um norte de um tema, né? Os sinais de um sambalate, né? Hoje nós estamos a pouco tempo da política e hoje a gente ouve muita coisa. Hoje a gente ouve muita coisa dentro da igreja e não só dentro como fora. E eu fiquei assim, durante o dia, conversando com Deus em espírito a respeito disso. E capítulo 4 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permitir-lhe a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará, derribará o seu muro de pedras. Mas o versículo 6 diz: Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que mais me chamou nesses versículos que eu li foi essa palavra ânimo. Né? O povo tinha ânimo para trabalhar. E eu fui notando que o Sambalate, ele, quando ouviu que o povo de Deus estava ali para uma reconstrução, uma reedificação, eles começaram a lançar dúvidas e perseguições na vida daquele povo que estava ali para fazer uma obra. E hoje não está diferente na nossa vida. A gente pode ver que quantos desânimos não têm vindo nas nossas vidas, né? Por conta de uma palavra, por conta de uma crítica, né? E a gente está tão bem, mas chega alguém e diz assim: mas você não vai conseguir. E a gente já começa a colocar em dúvida. Então, isso é um sinal de sambalate. Quando alguém chega para você e faz uma crítica: irmã, mas você viu que fulano de tal, tu viu o que ela falou? Tu acha que dá certo esse trabalho? Tu acha que dá certo esse projeto, né, Neidinha? Tu acha que dá certo esse projeto? E aí, a gente fica assim meio que esmorecido, ouvindo a voz de Sambalate. E o Sambalate, ele não foi só no passado, ele não ficou lá no passado, ele continua ainda no presente. Porque o objetivo do Sambalate é desorientar, desnortear o povo de Deus. Então, ele começa a lançar dúvida. Ele disse aqui assim: então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazes estes fracos judeus? Quem foi que já viu falar que o povo que está com Deus são fracos? Ninguém é fraco. Estando com Deus não é fraco. Imagina que você já ouve uma voz dessa assim dizendo nesse tom: e tu, fraco, vai fazer o quê? Não, tu não vai conseguir.
Tu não vai conseguir. Então, hoje a voz dos Sambalat, ela continua ecoando no meio da gente. Ela continua ecoando no nosso meio evangélico, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família. E você começa a desacreditar que fulano, por mais que seja ruim, ele tem a salvação. Começa a desacreditar que você não tem condições de reedificar algo que foi destruído na sua vida, que seja no passado, que seja no presente, viu? E aí a voz do Sambalat começa a ecoar mais alto do que a voz de Deus. Mas isso quando nós damos ouvido e não temos ânimo em Deus, né? O versículo 6, ele diz assim: e assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, né? Hoje a gente tem notado quantos desânimo para se fazer um trabalho. É muita crítica, muito desistência, muita, vamos dizer, bico, né? Porque você não pode dizer assim, irmãos, nós vamos fazer. Um líder não pode chegar e dizer assim, nós vamos fazer, porque às vezes a gente diz assim, quer mandar na gente, né? E a gente não percebe que ali é uma voz do adversário querendo desanimar. E aí o Sambalat, a função dele é colocar terrorismo na vida da gente, é pressão psicológica, é uma posição de destruição, não é? Agora, ontem ou foi hoje, eu não lembro, saiu uma notícia que eu estava achando que era brincadeira, e uma certa criatura teve uma visão que a nossa a barragem aqui de Sobradinho estaria caindo, ou sendo destruída, e iria matar todo mundo. E agora de tarde minha filha chegou aqui com a conversa dizendo assim, que tinha um homem construindo uma arca, por conta dessa visão que esse indivíduo teve, né? Já agora de noite, eu abri o Instagram e vi num blog, né, de Denevaldo Alves, aqui da região, dizendo o seguinte, que a ANAC, ANAC é da água, eu não lembro bem, o órgão que cuida da água, eu não estou lembrada bem, desmente a possibilidade que a barragem venha à ruína. Você imagine o que essa criatura causou na mente de um monte de gente. Porque a irmã Célia conheceu lá a barragem, viu o tanto de água que tem, não é, irmã Célia? Então, seria uma catástrofe. Então, isso é uma ação de Sambalat. Ele vem para aterrorizar. Quando ele diz, será que esse povo vai reconstruir em tão poucos dias? E quantas vezes ele chega para a gente e diz, será que esse milagre de cura vem assim? Ah, não vem não, né? Não vem não. Ela não vai ter isso. Ah, isso ninguém vai ligar para ela. Então, a função do Sambalat é criar terrorismo na vida do crente. Mas o crente posicionado em Jesus Cristo, ele tem ânimo. Ele não desfalece, viu? Ele não desfalece. Neemias, ele não desfaleceu, né? Ele disse, vamos marchar. É uma passagem que eu amo muito, é a passagem que Deus fala a Josafá, vá em frente, marche e vá à frente, vá em frente. Então, Josafá, ele perguntou a Deus o que faria, e Deus disse assim, marche. E o povo de Deus tem que ir para frente, marchar, ainda que os Sambalate seja de montões, mas o Senhor anula todos. Mas se nós darmos ouvidos
os Sambalate, a gente vai ser destruído. E aí o nosso ânimo vai ser neutralizado. Então, nós precisamos entender que o Senhor que levantou para estar à frente da obra, para estar à frente de um projeto, para estar à frente de qualquer situação, a gente precisa ter ânimo. Ânimo é a palavra-chave dessa mensagem. Ânimo. Muitas vezes nós estamos cansados, abatidos, mas precisamos entender que o Senhor levanta o cansado, Ele renova as forças, Ele renova as forças, Ele sara o ferido, Ele dá alegria àquele que está triste. Mas a palavra é ânimo, tenhamos ânimo, viu? Ânimo é a palavra que nós devemos botar no nosso coração e não desanimar, porque o Senhor é quem cuida. O Senhor dá uma direção, é quem cuida. O Senhor vai dizendo assim: ah, mas está tão difícil, né? Está tão difícil de você conseguir uma vaga lá no SUS, uma vaga no exame, um emprego. Mas se você disser que está difícil, vai estar difícil. Mas o Senhor diz assim: vá em frente, que eu já preparei. Mas quantas vezes alguém diz assim: ah, mas é um concurso, você não vai conseguir, tem milhões estudando. Mas quando o Senhor levanta, Ele faz. Eu lembro que quando o Flávio foi fazer faculdade, ele tinha muitos anos que não estudava. E ele disse: Justo, eu estou com vontade de fazer vestibular. Eu disse: rapaz, já devia ter feito. Tantos anos sem fazer faculdade. E aí ele foi e ele ficou sem estudar, sem fazer cursinho, viu? Ele foi e fez e ficou numa das melhores colocações. Então, assim, quando o Sambalate vem à sua direção, você tem que mostrar que a alegria do Senhor é quem renova as nossas forças. Quando o Sambalate vem na sua direção, você tem que mostrar que o sangue de Jesus é que tem poder, que aquele que nos levantou, que aquele que nos chamou, ele é fiel para continuar até o fim nas nossas vidas. Mas precisamos ter ânimo, precisamos ouvir a voz de Deus e não a voz dos Sambalate. Dar ouvido a Deus, dar ouvido à palavra de Deus é a melhor saída. Porque o mundo lá fora está pregando terrorismo para você desanimar, viu? E muitas vezes a gente tem trazido para o nosso meio essa posição de pessimismo, de terrorismo, de pressão, de não, mas eu não vou conseguir. Vai, porque o Senhor é quem está à nossa frente. O Senhor é quem está cuidando. É o Senhor que vai abrindo as portas, né? Hoje eu conversei algo com a irmã Neide, né, que eu estava precisando de ir ao dentista, e eu já vinha uns dias tentando lembrar de marcar, e eu achei que foi tão rápido assim, que quando eu cheguei na igreja, hoje que eu encontrei Neide, eu falei com ela. Então, eu consegui vir, assim, foi muito rápido, eu liguei e consegui, e a gente tinha conversado que estava cheio, né? E eu disse: Jesus, eu preciso o mais rápido possível de ser atendida por um dentista, né? E eu consegui, eu saí lá maravilhada. E o negócio foi tão sério que eu cheguei, parei o carro no próximo e entrei numa clínica. E eu chego lá e disse: eu gostaria de falar com fulana. E quando chama a fulana, é outra fulana com o mesmo nome. Eu disse: não, eu estou no lugar errado, Jesus. E aí eu andei mais um pouquinho, cheguei na clínica. Então eu fiquei assim, eu disse: Jesus, como tu é maravilhoso. Eu entrei no lugar errado, mas eu consegui o que eu estava querendo. E eu saí lá agradecida a Deus, né? Então, quando a gente vê o desânimo e a gente não olha para Cristo, a gente tende a perecer, né? A gente tende a tendência é desanimar e ir
e saindo. E quantas vezes vem um sambalate? Aí você diz, ai, irmã, mas lá, só lá fora. Não, irmãos, às vezes uma palavra fica na nossa direção, por alguém, assim, dentro da igreja, a gente desanima. Mas a gente precisa entender que Jesus levantou e dizendo assim, levanta e tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, a palavra é ânimo e a palavra é tem de bom ânimo para que você vença e não deixe os sambalates desanimar. Não deixe o sambalate desanimar você. E quantas vezes a gente tem dado ouvido, né? Quantas vezes todos os dias, eu tenho glorificado a Deus. Porque às vezes eu fico pensando naquilo que aconteceu. Eu disse, Deus, não me deixa desanimar. E eu fui buscar minha habilitação. Eu fui lá no shopping, aí peguei minha habilitação, que eu tinha trocado. E aí eu disse no grupo da família, já posso dirigir. E aí o que é que acontece? Quando fui pegar no carro, irmãos, eu tremia tanto, 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 que eu disse, Jesus, o que é que está acontecendo? Os pés suavam, eu tremia. Foi muito sério, foi sério, sério, seríssimo. E eu parei assim um pouco, eu disse, Deus, eu quero te louvar, porque eu estou viva e nada me aconteceu. Mas eu quero dizer, inimigo da minha vida, que eu vou dirigir este carro. Eu não vou ter medo. Eu não vou olhar para aquilo que me fez medo atrás, porque o Senhor cuidou do mínimo detalhe. O Senhor cuidou, né? O Senhor cuidou. E aí então veio aquela insegurança para mim não dirigir mais. E eu disse, Deus, chega aqui, porque eu vou entrar nesse carro e eu vou dirigir. Esse inimigo não vai me neutralizar na direção. Então, assim, não foi fácil, não foi fácil. Mas se eu não tivesse dito isso, eu não teria dirigido, né? Eu não teria, porque o seguro deu outro carro para a gente ficar usando enquanto da gente sai, mas eu ainda não tinha pego no carro. Vim pegar no carro ontem, né? De dia. De noite eu fui para a igreja com o Flávio. Ainda não tinha pego no carro porque o Flávio estava dirigindo. Então, assim, o inimigo ele quis me neutralizar. Mas eu disse, Deus, chega aqui. Não me deixa ficar frustrada. Porque o Senhor cuidou de tudo no mínimo detalhe. E aí, agora de noite, eu fui para a igreja, louvando a Deus, glorificando a Jesus, porque eu fui e voltei. E quando eu ia saindo, Flávio, justo, vê se você tem cuidado. Eu disse, tá bom, Flávio, vou ter cuidado. Né? Mas assim, mas não foi fácil eu dar essa resposta assim a Flávio, porque eu sempre dirijo com cuidado. Mas eu glorificava a Jesus, eu fui e voltei na paz do Senhor Jesus. E ainda passei pelo mesmo lugar. Eu disse, Jesus, eu vou passar por aqui, porque eu vou romper em fé. Viu? E quando a gente levanta, a gente tem que permanecer em pé. Se eu tivesse desanimado ontem, porque foi, você não sabe a luta espiritual que eu tive ontem. Viu? Foi difícil. Ontem não. Aliás, antes de ontem. É que eu peguei o carro. Ontem eu não peguei no carro. Antes de ontem. Foi tão difícil, irmãos, que eu saí com meu netinho. E toda hora eu perguntava a ele. Porque no dia eu também vinha com o netinho. Eu tinha deixado ele na casa da minha mãe, da minha filha. Eu perguntava a ele, Daniel, tu tá calado, o que é? Foi impressionante. E antes de eu chegar em casa, meu netinho passou mal dentro do carro, vomitou, viu? Eu parei o carro e comecei a orar, cuidei dele, limpei ele direitinho, botei de novo dentro do carro e fui deixar na casa da mãe dele. A pressão estava tão forte que eu não estava conseguindo concentrar e passei isso para o meu sobrinho, para o meu neto, que estava vindo comigo. Então, e assim, uma coisa que me deixou, irmãos,
mais assim, atenta foi que ele disse bem assim: vovó, por que esse carro não está com a cadeirinha? Você imagina a pergunta que ele fez. Ele tem 4 anos. A cadeirinha de criancinha andar. Eu disse: é porque a cadeirinha está na sua casa. Você vê como foi a luta espiritual foi tão grande que veio esse questionamento. Uma criança de 4 anos, né? Me perguntar por quê. Então, eu fiquei somando aquilo ali tudo. E eu disse: Deus, eu não vou me abalar. Eu vou dirigir. E cheguei em casa para a honra e glória do nome de Jesus, porque Deus é bom. Então, a palavra é ânimo, ânimo. E a gente não pode dizer, Neemias já imaginou, foram tantos conflitos, tantas dúvidas, tanta confusão, né? Tanta incentivo contrário. E se ele tivesse desanimado, a gente não teria hoje um referencial de posição em Deus, né? De reconstruir. Porque você construir do alicerce é interessante. Agora, você reconstruir aquilo que foi desmontado é difícil. Você pega um jogo, um quebra-cabeça, você desmonta ele e aí você tem dificuldade, porque você montou, foi rápido. Agora, quando você desmonta, você tem que estar procurando ali as peças. Então, a palavra de Deus, ele diz assim, e o povo conseguiram, porque estava de bom ânimo. Estavam todos cheios de bom ânimo. Eu dizer, irmã Neide, você vai conseguir, Neide, glória a Deus. Irmã Célia, você vai conseguir, glória a Deus. Irmão Damião, você vai vencer, sua mãe vai vencer, glória a Deus. Né? Eu dizer, irmã, será que vai dar certo? Vai não. Eu fico assim, Flávio chegou aqui a gente elogiando, falando, né? Elogiando não, falando da dedicação que Neide tem, né? E com o trabalho do Senhor, né? Mas a gente já vê isso desde muito tempo que ela tem. Não é por conta do momento, é que ela já vinha de outras situações, até na escola, em tudo que ela vem fazer, ela gosta de fazer bem feito. Hoje eu fui na clínica do filho dela, né? E aí eu fiquei lá olhando os vasos, viu? E eu com vontade de dizer, esses vasinhos têm a mão de Neide. Então, a gente vê o ânimo. E se a gente não tiver ânimo, meus irmãos, a gente nem para beber um copo com água gelado vai aguentar, porque vai doer a garganta, vai entalar, né? E o ânimo é a palavra-chave, ânimo. A palavra de Deus diz: tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu, Jesus venceu, e nós iremos vencer, porque já foi determinado que nós iremos vencer em nome de Jesus. E nós precisamos dar ouvido a Deus, né? Ouvido a Deus. Aí o versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Sabe qual é a nossa proteção para o nosso inimigo? É o nome de Jesus. Vem o desânimo, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e todo desânimo será neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Esse é o nome que tem poder entre todos os nomes, somente o dele tem poder. E eu gostaria de dizer que só até aqui eu posso falar, porque o Senhor me ajudou. Que Deus continue abençoando e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.